de alguma forma, tem uma oportunidade maior de despertar a sua consciência. São as, como dizer, as ironias, né, que existem, né, na própria vida. Bom, mas então foram os níveis de intoxicação. Esses são os grotescos, né? E que inclui cigarro também, né? Que tem muito de socialização no cigarro, tem muito, mas muito de socialização também no cigarro. A forma como interagem, né, a química do cigarro com a nossa bioquímica tem um efeito muito poderoso, né, com as ansiedades, com os estresses, com o processo de interrelacionamento, né? Então, outro estudo. Então, vem vindo por aqui. Mas aí vai entrando no campo também da alimentação, que inclui carne, que inclui alimento industrial, que inclui alimento com agrotóxico, né? Vai entrando por todo esse caminho, né? Várias coisas que nós mantemos o nosso corpo, mente e espírito constantemente intoxicados. Vai passando também pelo vocabulário que a gente opta, que a gente escolhe por utilizar, pelo grupo de pessoas com quem nós escolhemos por estar envolvidos, né? Porque depender dos ideais, do convívio, dos interesses, são intoxicantes também. As ideias que eu nutro para perseguir, né? Então, são os meus ideais ainda de corpo bonito, de competitividade, de estar constantemente duelando com o meu próximo, né? Então, isso não me inclui na corrente da evolução, porque em nova era não existirá mais o interesse individual, a não ser que ele esteja ressonante com o bem-estar coletivo. Lembra que estava falando no início, uma nação, como é que nós podemos nos ver e vivermos, existirmos como uma única nação planetária? Isso depende da gente colocar o bem-estar coletivo acima dos meus interesses pessoais. A gente gosta muito de informação e informação é benéfica, só que a própria palavra está dizendo informação, né? Aquilo que vai formar algo dentro de mim, dentro e forma, algo que vai dar forma dentro de mim. Eu vou ficar formado daquela forma. Então, o que eu busco, né, de informação para alimentar o meu ser interior? Aquilo que eu busco na mídia, na televisão, na internet, ao invés de informar, posso até, né, isso aqui eu estou incluindo aqui no estudo, né, mas não vai ser uma gafe. Ao invés de me formar, vai me deformar, né, vai gerar uma forma negativa em mim, né? Então são os níveis de intoxicação. Todos eles são níveis de intoxicação, são intoxicantes, né? Estou usando a palavra, o tóxico é um desses intoxicantes, né? Mas tudo isso vai funcionar como um tóxico, né? Então, por exemplo, de informação, né? Hoje a gente encontra muito na mídia negatividade, pessimismo, violência, sexualização. São esses, assim que desde que somos crianças, que começamos a ser formados. Então, e estamos oferecendo para os nossos filhos esta mesma qualidade de informação. Que bom que estão chegando outras gerações espirituais, embora no mesmo corpo humano, que é semelhante ao nosso. Estão chegando outras gerações espirituais, que não estão aceitando mais tão bem assim esta baixa qualidade de informação que circula por aí. Se negam a estas informações, tão rapidamente, ainda crianças, começam a entrar em contato com essas informações, já começam a debater com elas. Se os pais não estiverem, né, pais de cabeça aberta, né, por assim dizer, né, que estão abertos para escutar seus filhos, vão confrontar seus pais, ainda jovens vão sair de casa para procurarem seus iguais, que têm esse olhar de um novo mundo diferente, um mundo amoroso, um mundo melhor, um mundo de melhor qualidade de fato, que é com estes que eles vão querer se reunir. É o que a gente está tratando como a nova família, não mais tão somente a família consanguínea e biológica a que eu pertenço. É necessário que eu venha via, né? Todos nós. Isso é necessário, uma necessidade
desse plano físico. A gente aqui chega via biologia. Dois seres que geraram uma outra vida. Mas nós fazemos parte de outras famílias também, que são as famílias espirituais. E está tendo esse reencontro das famílias espirituais. Muitas pessoas já estão reconhecendo os seus familiares quando têm se encontrado. Esses núcleos de prática espiritual é um desses redutos de reencontro das famílias espirituais. Então esses jovens, essas crianças, quando chegam ali jovens, isso, partem das suas famílias. Não significa que eles nunca mais, não é isso, que nunca mais vão falar com os seus familiares. Eles reconhecem como pessoas importantes na sua trajetória, na sua vida, mas reconhecem a sua liberdade de serem quem são, de virem aqui fazer aquilo que vieram fazer. Não é a ideia que o pai tem, a ideia que a mãe tem, ou que a família, ou que a escola, ou que o sistema, ou que a cultura, não. Tem algo novo que eu vim fazer aqui. Tem que descobrir, né? Tem que descobrir. Mas quanto mais estiverem contaminados e bombardeados por esses intoxicantes, não vem a consciência. Não vem a consciência. Então estamos aqui, aprendendo. Esses estudos, são bastante procurados por pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, que não fazem parte dessas gerações, dessas novas gerações que estão chegando hoje, mas que estão em busca, não trazem tanto o novo dentro de si, estou falando de mim, então vou buscar, despertei para esse, que aquilo que vinha ultrapassado, onde é que está o novo? Então, estou aqui, permanecendo nesses lugares onde esse novo está sendo anunciado. E estou deixando que tem um efeito em mim. O efeito é benéfico, é experiência. A vida é pura experiência. A vida é pura experiência. Experimenta e sente. Qual foi o resultado? Foi benéfico? No sentido assim, não que eu tirei um ganho secundário, pessoal. Daquilo realmente foi saudável, foi benéfico para o meu corpo. Sempre essas três coisas. Para o meu corpo, para a minha mente, para o meu espírito, aí isso eu posso incluir na minha vida. Não foi, é questionável. É questionável. É um risco manter uma relação com aquela experiência. Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui para a gente. A gente vai até uma etapa hoje, as dores do despertar. Então, os intoxicantes. Por quê? Até por conta do seguinte, é interessante que é como me ocorre quando chegou esse estudo. É como que se nossos irmãos estelares estivessem me dizendo que a canalização, também já falei disso, quando é de fato uma canalização que nós realizamos, ou pessoas que também realizam canalizações, a gente está funcionando como um rádio. Eu estou escutando a canalização, tanto quanto as demais pessoas, e estou entrando em contato com a mensagem da mesma forma que as demais pessoas. Também é uma novidade para mim, eu estou escutando, né? A boca está ali transmitindo, o canalizador está transmitindo. Se é canalização de fato, aquilo não foi preparado anteriormente, né? Então, é ser ouvinte, é o rádio ao mesmo tempo, que está preparado para isso, mas é um ouvinte também daquela transmissão. Né? Então, também é uma coisa bem bacana. Então, assim que me veio, né? Como se eles estivessem explicando até o porquê das dores, inclusive. Não é tão somente dizer que é doloroso, mas por que inclusive dói, né? Como é que é o processo interno que provoca essa dor? Então, vou falar então pegar como exemplo, na verdade não é como exemplo, é como ilustração, é diferente de exemplo, né? Vamos ilustrar o processo. Usando o exemplo, né, dos tóxicos, né? Dos tóxicos. Então nós temos um aparelho que é natural, né? Ele tem o funcionamento dele é igual para todos os demais aparelhos, né? Um funcionamento saudável. E aí eu começo, em algum ponto da minha história, a
consumir alguma droga. Uma quantidade reduzida. Experiências da juventude, por assim dizer. Né? Não vou citar o nome de nenhum, tá bom? O que vai acontecer com esse aparelho? Aquela substância é uma substância danosa. É uma substância danosa. Esse aparelho, ele foi planejado, e aí fala que Deus, tá certo, porque a gente também começa a entender a ideia aqui de Deus como o plano espiritual, né, essa força maior, esse mistério maior que é Deus, que está, não sei nem se é anos-luz, não sei que palavra poderia ser dita, né, o quão distante está da nossa compreensão. Quem poderia ser Deus? Então, para as pessoas hoje que estão com um determinado bom nível de despertar, já não se preocupam mais com esta resposta, com essa discussão, com esse debate, que Deus é esse, né, Deus é isso, Deus é dessa forma. Não é mais importante, é um desgaste de energia. O importante é sentir a manifestação deste amor constantemente, ininterruptamente, na vida, constantemente. Então, eu fico assim com a sensação, sim, que existe um poder maior. Isso que é importante, sabe? Experimentar isso passa a ser mais importante do que querer definir e explicar, porque a gente vai fazer uma ideia de definição, mas sempre encontrar. Como ela está longe da realidade, da verdade, ela vai ter um ponto sempre frágil. Alguém, inevitavelmente, em algum momento, vai chegar ali, vai bater naquele centro de gravidade e vai desmoronar aquela ideia de Deus que eu construí, que possa se sustentar até por um bom período de tempo. Mas é inevitável que, em algum momento, ela imploda. E sempre chega alguém, um espírito de porco, no bom sentido, mas ele vai estar prestando um bom serviço, porque se ela não corresponde à verdade de Deus, é bom que alguém chegue um dia ali e quebre, né? E cutuque aquele centro de gravidade, que aí é uma forma de falar, poxa, se desconstruiu, né? Que a verdade de Deus não haverá forma, não haverá jeito da gente desconstruir essa verdade. Então, na concepção desse aparelho, ele está em evolução, um DNA que foi criado para gerar um planeta inteiro, e no DNA do planeta, não é no nosso DNA, esse DNA do planeta gerar milhões e trilhões de DNAs para essa abundância de vida que a gente encontra no nosso planeta, e em algum momento desenvolver uma criatura dentro deste sistema, que a gente conhece como ecossistema. Em algum momento, bilhões de anos depois, isso estava no plano espiritual. Depois de bilhões, nascer uma criatura que passaria por um processo evolutivo de bilhões de anos para chegar a um estágio evolutivo e teria condições de suportar a carga energética da consciência. Aqui estamos nós. Então nós somos sim feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança da perfeição. Mas nós ainda estamos nesse processo do aperfeiçoamento. Ainda estamos dentro desse processo do aperfeiçoamento. Então tudo aquilo que prejudica essa evolução perfeita que está na concepção de quem somos nós, sabe-se lá quantos bilhões de anos atrás, o nosso aparelho vai combater para que não ameace a evolução espiritual que está guardada para nós. Então, esse jovem, então, estou me usando como exemplo, foi para algumas experiências, quantidades reduzidas, o aparelho ele já tem todo um funcionamento orgânico, bioquímico, hormonal, para metabolizar aquela substância e ela ou ser transformada em algo benéfico, pegar o álcool.
é transformado em açúcar para o organismo e uma parte é eliminada. Né? Eliminada, vai ser eliminado, o físico vai metabolizar, o fígado vai metabolizar e vai ser eliminado do organismo. Né? Parte das toxinas. E uma parte é aproveitada. Então, é o metabolismo. O organismo vai dar um jeito ou de transformar em substância benéfica ou de eliminar. Ou fazendo uma parte e a outra. Não vai deixar permanecer. E vai estar funcionando sempre assim. Para todas as coisas. Para todas as coisas. Para todas as coisas. Mas vamos pensar que em algum momento, então, esse jovem, que estou usando a mim próprio, a eu próprio, como exemplo, começo a aumentar a quantidade de substâncias nocivas e abusar do uso delas. A tal ponto que o meu organismo não dá conta mais de metabolizar. A tal ponto que o meu organismo não consegue mais metabolizar na velocidade com que, antes que ele consiga fazer toda a metabolização, a transformação dessas substâncias, eu estou inserindo novas substâncias no meu corpo. Estou inserindo novas substâncias no meu corpo, estou inserindo novas substâncias no meu corpo, ele vai se adaptar e vai gerar um novo processo. Ele vai se adaptar a este consumo. E desses vários tóxicos que eu passei a consumir. Ele vai se adaptar. Ele vai se adaptar fisicamente e mentalmente, principalmente. Ele vai se adaptar físico e mentalmente. Por que ele faz isso? Em benefício da própria vida. Ele vai se reorganizar. O que seria essa adaptação? Ele vai se reorganizar de forma a inserir estas novas substâncias no bom funcionamento dele. Não é que ele vai se transformar num organismo perfeitamente saudável com tantos tóxicos que estão sendo consumidos. Será temporariamente. Isso é para a palavra que se dá quando se fala para ter uma vida prolongada, né? Fala muito no hinduísmo, ter longevidade. Isso mesmo, Margarida, né? Pode parecer uma contradição, mas ele vai trabalhar em prol da sua própria longevidade. Esse meu aparelho, nosso aparelho, vai trabalhar em prol da própria longevidade. Que se o tóxico ele causasse o dano direto que ele realmente causa, esta longevidade seria bastante reduzida. Então, na medida que ele não consegue mais metabolizar na velocidade do que é o primeiro estágio, primeiro processo, ele se reorganiza. Ele produz até, inclusive, substâncias que passam a interagir bioquimicamente com esses tóxicos, de forma que ele cria por um outro longo período, ele consegue uma estabilidade de funcionamento. Por um outro longo período, ele consegue uma boa estabilidade de funcionamento. Bom, isso é temporário também, porque se essa pessoa, estou me usando como exemplo, eu não despertar para esse autossuicídio, eu estou impondo a mim mesmo, eu estou matando a minha vida, eu estou me envenenando, eu estou me intoxicando, e atravessar essa existência como um todo, me mantendo dentro desse consumo, eu vou morrer disso. E quer queira, quer não, para quem tem visão espiritual, é um recurso da própria vida para que eu desperte para tudo que eu causei a mim mesmo. Para que quando eu venha numa próxima existência, eu tenha mais consciência de como tratar a mim mesmo. Porque a gente tem que sair dessa visão, né? Se espera que a gente está realizando esse estudo com quem, ao menos, já aceita o fato do processo reencarnatório. Tem um contínuo reencarnatório. Nós estamos falando de
contínuo de vida espiritual. Que quem eu sou aqui agora, né, quem eu sou nessa existência, eu não fui em todas as demais existências. Né? Essa identidade que eu ganhei nesta existência, o Luiz, e que agora espiritualmente, com nossas iniciações espirituais, né? Então a Maria do Carmo, o Luiz Carlos, agora Gaia, somos Gaia e Ankara, é desta existência. Né? Se bem que deixa o Gaia e Ankara, né? Deixa um parênteses aí, vou ficar mais com Maria do Carmo e Luiz Carlos. A Maria do Carmo e Luiz Carlos foram nomes que nossos pais desta encarnação nos deram. Em outra, nós somos outras pessoas. Né? Nem mesmo fomos necessariamente homem e mulher. Nós temos lembrança de uma encarnação, que nós somos irmãos gêmeos, e agora nós estamos numa encarnação e somos cônjuges. Né? Então é um recurso da própria vida. É um recurso da própria vida. Eu vou morrer das intoxicações, elas vão me matar. Elas vão me matar. Vou prejudicar a minha vida. Eu não vou avançar nela. E no processo de morte, é o processo de despertar. No processo de morte. Quando nós estivermos, ao invés de somente morrendo, porque a morte é certa, mas estivermos padecendo, tudo virá à nossa consciência. A morte é implacável. A morte é puro amor. Para que eu tenha a oportunidade, no meu ciclo reencarnatório, eu tenha muito mais consciência do que eu tive na vida anterior, que é aqui vim. E assim é para todos nós. Então será inevitável para a pessoa, e não tenho dúvida que se eu iria viver 80 anos, me mantive me intoxicando, eu não vou viver os 80. Não sei quanto viveria, mas eu não vou viver os 80. Estava predestinado, né, predeterminado, um estudo aqui, que é uma escola, né, prolongada, um estudo prolongado por 80 anos, 85, 90 anos, eu vou interromper antecipadamente. E aí eu vou ter que voltar para a escola, né, para repetir, né, as disciplinas em que eu não fui aprovado, que eu cabulei a aula, né, nossa, não lembro, né, como é que chama? Gazetei, nossa, eu fiz gazeta, né, fiz gazeta, acho que ninguém nem conhece isso, vamos tudo aqui, eu cabulei todo mundo sabe, né. Fiquei no pátio, né? Fui passear em vez de ir para a escola, voltar e refazer o ano. Mas, não sendo assim, pensar que a pessoa, então, né, por exemplo, eu despertei para todo o dano que eu estou causando para o meu corpo. Despertei. Que eu estou me matando, que eu estou comprometendo uma série de áreas da minha vida, que eu não estou crescendo, eu não estou me desenvolvendo. Por conta desses tóxicos todos que eu estou usando. Então eu vou começar a retirada deles. E aí eu começo a retirar. Primeiro ponto, só tem uma coisa a ser feita. Se eu me dou conta, é um nível de consciência, que aquilo me faz mal, me der conta, eu realmente despertei para a consciência que aquelas substâncias elas fazem mal para mim, eu não tenho outra coisa a fazer, senão parar de usar. E aí quando eu paro de usar, que é justamente o passo certo, o passo saudável, resultado do despertar da consciência, eu vou sofrer as dores desse despertar. Da retirada de todos esses intoxicantes do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Eu vou sofrer isso. Vou passar por um processo doloroso de irritabilidade, de insônia, que é conhecido cientificamente como síndrome de abstinência. Não deixa de ser. Não estou questionando isso. Estamos ampliando para uma visão espiritual. Não deixa de ser. De fato, o organismo estava completamente ajustado aqueles danos que eu estava oferecendo a ele, justamente para ele não ser tão danificado quanto ele poderia ser. Ele se ajustou ao dano. Quando eu interrompo o dano, o que ele faz com tudo que ele ajustou? Ele tem que começar a se recuperar. E esse processo de recuperação é bastante doloroso. E tem motivo de ser espiritual. Isso serve também
sobre os nossos traumas, crenças limitantes também, nossas sombras, né? Você já conseguiu ver onde nós queremos chegar. Você contou o fim da história. Você não vai não vou assistir filme que contigo você já assistiu. Vai passar o final. Né, que conta final, tem que abrir, que conta final. E esse filme eu já assisti, ele chega de repente, no meio do filme, vai te fazer uma visita, ele não combinou contigo. Legal. Ele não combinou contigo, você tá vendo esse filme? E lá no final ele morre. O cachorrinho morrendo no final, delícia. Não, mas você não estragou nada não, porque isso é bacana mesmo, tá certo. Ela está começando a ver a distância. Isso não vai atrapalhar o estudo, que a gente vai explorar cada situação. Que eu estou passando por isso agora, esses sintomas. Eu quero saber como também, agora eu quero saber a resposta para como conseguir passar esse período. Passar por esse período, né? Exatamente. Então, estamos todos em busca. Vamos sim. Venha no próximo encontro. Cenas no próximo capítulo. Mas é possível. Só uma pergunta, cara, posso fazer? Sim. Não vou interromper. Fatalmente você vai sofrer por causa disso? Porque, por exemplo, tem coisas que você pode não sentir. Você pode não sofrer com isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo comigo. Quando eu decidi de parar de comer carne, foi assim, eu não vou comer mais. E eu não senti. Eu não senti nenhuma, sabe, ai meu Deus, ai que vontade de comer carne, ficar babando quando sente o cheiro, sabe? Não foi assim. Com relação à bebida, eu nunca gostei nem do cheiro do álcool, de bebidas que contêm álcool. Talvez porque eu tenha tido um problema de alcoolismo na família. Eu presenciei a história, não do começo, mas a partir de um momento da minha vida, até o fim da vida da pessoa. Então, aquilo ficou marcado. Então, álcool nunca foi alguma coisa que eu quis usar. Entende? Então, não foi nenhum sacrifício para o meu corpo. Não foi nada doloroso para mim não utilizar. Né? Já não foi o que aconteceu com o cigarro. Eu fumei muitos anos. E aí, eu precisei ficar muito doente. Aliás, eu pedi isso, na verdade. Eu pedi para me tirar o vício porque eu gostava dele. E eu pedi para o universo que me tirasse o vício. Então veio uma doença que eu fiquei inconsciente. E aí eu consegui largar o cigarro. Foi assim que eu larguei. Mas no começo foi muito difícil, porque eu sentia vontade. Aliás, até hoje eu gosto do cheiro quando a pessoa acende o cigarro. Então, uma coisa que eu nunca mais, eu falei, nunca mais eu acendo o cigarro, eu seguro o cigarro para alguém, eu compro o cigarro para alguém. Nunca mais, eu nunca mais fiz. Então, quer dizer, tem coisas que sim foram dolorosas e outras não. Não, perfeito. Perfeito o que você está trazendo. Me permita, assim, reconfigurar uma palavra. Né? Você começa a pergunta, será sempre um sofrimento? Você falou outra coisa, fez outra consideração. Será inevitável o sofrimento? O que foi isso? Você recorda como ela colocou? Acho que foi isso. A ideia foi essa. Tem necessariamente... Não, a ideia foi essa. A ideia foi, eu queria pegar exatamente a frase foi muito exata como você trouxe. Não, a resposta não. Não será sempre um sofrimento. O que o estudo está trazendo é que existem dores no processo de despertar. Existem dores. Né, que ele não será, no todo, ele não será completamente tranquilo. Em muitos níveis, e aí é muito pessoal. O que será mais doloroso para você, não necessariamente é o que será doloroso para o Tony, e que não necessariamente é o que tem sido doloroso para mim, e por aí vai. Cada um tem sua... Tem uma área mais sensível, mais dolorosa do despertar da consciência. Porque o que acontece também é que, quando esse processo começa a ocorrer, ele vai se estender para todos esses campos.
E tem alguns campos que nós vamos resistir que esse processo alcance. Normalmente é nesses campos onde existirá, né, que tem mais resistência, que tem mais conflito energético, que a gente acaba experimentando um processo doloroso. É aí que eu quis reconfigurar, porque eu não vejo como sofrimento, não necessariamente como um sofrimento, porque o processo de despertar e de retirarmos da nossa vida aquilo que a gente começa a ter consciência que nos prejudica, ele é prazeroso, ele é satisfatório. Eu me alio a ele. Eu me alio a ele, mesmo que eu tenha dificuldade que ele esteja acontecendo. Então, é doloroso, mas é diferente porque sofrimento passa a ideia de eu estar passando por uma situação indesejada na minha vida. A ideia de sofrimento está atrelado a isto. Eu estou passando por uma situação... É desafio, então, né? Sim, desafio, que é indesejada. Então, eu estou sofrendo porque, puxa, eu não estava desejando passar por isso. Né? Agora, é diferente quando eu estou aliado a um processo que eu tenho consciência que é benéfico para mim, mas ele, nesse rearranjo dos mundos internos, que tem que desconstruir mundos dentro de mim, crenças, relações que eu tinha, ele é bastante desconfortável, por isso doloroso. E aí você usou exemplos que, não vou me estender num exemplo pessoal, mas de fato eu não tive a menor dificuldade com retirada de